Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou o meu jardim só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou o meu jardim só porque a rosa resolveu gostar de mim. Olá, meninos e meninas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de história. E hoje um pouquinho diferente, que é um especial de carnaval, tá certo? Estou todo paramentado aqui para esse momento muito legal. E antes da gente começar a nossa aula de hoje, tá? Eu trouxe hoje essa marchinha, que foi essa música de fundo que eu coloquei no início para tocar para vocês. Ela é da Chiquinha Gonzaga, tá? Uma grande compositora brasileira que nasceu no Rio de Janeiro, que foi também instrumentista e uma maestrina brasileira, certo? Ela foi a primeira pianista chorona, tá? Que é uma musicista de choro. Ela foi autora também da primeira marcha, que foi essa que a gente colocou para vocês, intitulada Abre Alas, de 1899, a primeira marcha carnavalesca, certo? E também ela foi a primeira mulher a reger aí uma orquestra aqui no Brasil. Muito bem, a gente vai falar de forma breve um pouquinho do contexto histórico sobre a origem do carnaval, que, segundo alguns estudiosos e também historiadores, é alvo ainda de muita discussão, porque não se sabe exatamente quando aí o carnaval ele vai surgir, mas a gente tem algumas hipóteses na história, né? A sua origem ela pode estar ligada aos cultos agrários, né, que pediam boas colheitas, lá ainda na antiguidade, certo? Antes de Cristo. Já outros estudiosos também dizem que teria surgido aí no Egito Antigo, e outros também ainda afirmam que teria surgido na Europa medieval. Mas o mais provável, tá, é que o carnaval ele tenha se organizado durante o Império Romano, antes do nascimento de Cristo. Nessa época, as pessoas celebravam as chamadas Saturnálias, que eram festas em homenagens ao deus Saturno, que aconteciam aí nos meses de novembro e dezembro. Durante essas festas, os membros tanto da nobreza como os escravos, eles acabavam se misturando nas ruas, certo? Para essas comemorações, que incluíam muita comida, muita bebida, muita música, muita dança. Essas festas elas eram protegidas pelo deus Baco, né, que é o deus do vinho. E nos dias de folia, as coisas elas meio que se invertiam. A estrutura social, como a gente conhece, certo? Ela se invertia nesse momento. Tanto que o rei Momo, né, como ficaria conhecido aqui depois no Brasil, era um escravo de classe mais baixa de Roma e que podia ordenar o que quisesse durante aí estas festividades. As pessoas acabavam representando papéis também durante essas festividades, e por isso, com o passar do tempo, veio esse costume do uso de máscaras que foram trazidas do teatro clássico grego, tá certo? E a origem aí da palavra carnaval, ela tem aí dois significados, aparentemente, tá? Um está relacionado à expressão em latim carnis valles, que significa a separação. Carnis significa carne e valles, prazeres, né? Já outros especialistas, outros estudiosos afirmam que o nome vem de outra expressão latina, que é intitulada carnem levare, que quer dizer adeus à carne, né? Já que representava os últimos dias antes da quaresma, que era o período em que se consumia, que era o período em que era proibido se consumir carne, principalmente para os
cristãos. Aqui no Brasil, o carnaval brasileiro ele é descendente aí do intrudo português. E se a gente for lá no dicionário, eu fizer uma pesquisa rápida aí no Google, intrudo significa molhar com água, empoar de goma ou talcos, fazer peça, né? Fazer brincadeira, aquelas brincadeiras bestas que a gente chama. Já que no século XVII, os foliões eles se armavam de baldes e latas cheias de água, tudo para jogar em cima do povo que passava na rua. E todos acabavam molhados, inclusive Dom Pedro II, né, o próprio imperador, se divertia jogando água nos nobres. Acontecia antes do início da quaresma e durava 3 dias, do domingo até a terça-feira gorda. Uma coisa importante aqui é que a gente observa que o carnaval ele deixa de ser essa festa mais privada, mais particular, de sair somente ali do ambiente dos lares, e ele vai começando a ganhar corpo pelas ruas. A quarta-feira de cinza, certo? Para a Igreja Católica, ela se opunha a esses festejos que eram considerados festejos pagãos, né, das religiões pagãs. Mas no ano aí de 590, decidiu-se reconhecer esses festejos, certo? Como exigência, né? Porém que no dia seguinte à quarta-feira de cinzas fosse dedicado à expiação dos pecados e ao arrependimento. Então, a quarta-feira de cinza, ela marca justamente esse início da quaresma, certo? Que a quaresma significa aí os 40 dias de abandono dos prazeres. Tudo que é relacionado à questão de prazeres, ao pecado, teria que se fazer penitência durante esses 40 dias. E esse nome porque o costume de se marcar na testa dos fiéis, inclusive até hoje se faz isso durante as missas, certo? Com cinza de uma fogueira em sinal de penitência. A data em que se comemora o carnaval ela é definida com base na Páscoa. A quarta-feira de cinzas ela sempre cai 46 dias antes do domingo da festividade, que é a soma dos 40 dias que antecedem o domingo de Ramos, com os 6 dias da Semana Santa. A primeira festa carnavalesca brasileira, ela ocorreu no Largo do Rócio, aqui no Rio de Janeiro, né? Em 1840. Foi uma iniciativa de uma atriz italiana que queria reproduzir o Carnaval de Veneza. Novamente, observem de forma muito interessante as influências, né, sempre vindas de fora, influências europeias, para compor e enriquecer ainda mais essa festa que é o Carnaval. Os desfiles de fantasias, eles foram inspirados principalmente nos bailes de máscara do Carnaval de Veneza, que eram bailes muito luxuosos, muito refinados, que somente a aristocracia da sociedade frequentava, certo? E aqui no Brasil, os desfiles de fantasia do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eles começaram aí por volta do ano de 1937. E Clovis Bornai foi o vencedor do primeiro concurso que teve de fantasia, onde ele se fantasiou de príncipe hindu. E o concurso ele durou aí até o ano de 1972. O primeiro bloco de carnaval, como a gente já ia concebendo, nos dias de hoje, ele foi organizado com o Congresso de Sumidades Carnavalescas, fundadas aí pelo grande escritor José de Alencar no ano de 1855. Nessa época, a folia ela era vinculada apenas à elite, como eu falei anteriormente, né? Os desfiles muito luxuosos, compostos de carros bem ornados, mulheres muito bonitas,
e grupos musicais bem estruturados. As marchinhas de carnaval, como aquela marchinha lá do início que eu trouxe, elas vão surgir aí como um ritmo executado prioritariamente nos salões cariocas do final do século XIX. Elas tiveram sua ascensão ao mesmo tempo em que a classe média aumentou a sua participação nos carnavais de rua. Muito bem, a gente observou, certo, durante essa trajetória histórica, de forma breve, de forma bem resumida, porque realmente são muitos assuntos, que o nosso carnaval, como a gente concebe hoje, ele sofreu aí grandes influências, principalmente europeias, né? E é uma festa bastante popular, da forma como a gente conhece hoje, e com o passar do tempo foi se tornando cada vez mais uma festa de rua, né, ditamente popular, abandonando-se aí aquela característica inicial de ser somente uma coisa ligada ao povo da elite, certo? E para a gente ter uma noção aí, o nosso carnaval hoje, ele é referenciado mundialmente, é uma das festas mais importantes aí, que é conhecida mundo afora, e o nosso carnaval aqui do Brasil, durante esse período agora, né, se estivéssemos como estávamos em anos anteriores, com os blocos nas ruas, os carros alegóricos, os desfiles, ele estaria sendo televisionado aí para inúmeros países de todo o mundo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. A descrição da nossa atividade eu vou deixar logo abaixo aqui do vídeo, tá bom? Para que a gente não se estenda mais, certo? Eu aguardo as devolutivas de vocês, da mesma forma como já é de costume. Desejar aí uma ótima semana de carnaval em casa, de preferência. Por favor, é muito importante, a gente está ainda em período de pandemia e estamos em um processo crescente do avanço aí da pandemia no nosso estado, então algumas medidas preventivas realmente elas são muito importantes, então de preferência ficar em casa. A nossa atividade de hoje, antes da gente encerrar, ela está relacionada ao projeto que a gente está trabalhando essa semana, que é Meu Carnaval na Pandemia, tá bom? E que tem como subtema bloco Fique em Casa Seguro, certo? A descrição completa, como eu falei, vai estar logo abaixo do vídeo, tá bom? Aguardo as devolutivas, grande abraço, fiquem bem e lembrem-se de se cuidar sempre, e se for sair de casa, usem